muito conhecida, até mesmo uma palavra que é às vezes muito pregada em congressos de missões, em congressos em que se quer enfatizar a chamada de alguém, a escolha de Deus para que alguém viesse ou venha a realizar a obra do Senhor. E aqui nesta manhã nós observamos que a palavra está falando a respeito de um homem chamado Moisés, ao qual o seu nome significa tirado das águas. Moisés era filho de Arão, Moisés era filho de Joquebede, Moisés era da tribo de Levi, o seu irmão se chamava Arão e a sua irmã se chamava Miriam. Moisés nasce no Egito em um período muito conturbado, em um período em que Faraó estava mandando matar, cometendo um genocídio contra as crianças, ou vamos dizer melhor, um infanticídio generalizado contra as crianças. E a Bíblia diz que as crianças agora eram lançadas dentro do rio Nilo, e também algumas delas eram transpassadas à espada. E quando Moisés nasce, a Bíblia diz que Joquebede consegue esconder a criança por 3 meses com a ajuda das parteiras. E como nos diz a história, para que nós possamos ganhar tempo, Moisés, após os 3 meses, é colocado dentro de uma cesta de junco, colocado às águas do rio Nilo. A filha de Faraó, ao se banhar no rio Nilo, encontra a criança chorando. Miriam acompanha e indica a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés. A Bíblia diz que Moisés cresce no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó. Se nós formos para Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas eu observo Moisés agora sendo criado no Egito, sendo criado no palácio, dormia nas melhores camas, comia as melhores comidas. Moisés tinha uma patente porque ele era capitão do exército de Faraó. Moisés também tinha um conhecimento vasto porque ele estudou, ele se formou nas faculdades ou na faculdade do Egito, que era uma das melhores da época, porque eles tiveram a capacidade de desenvolver podemos dizer assim, a embalsamar os corpos. Moisés também ele tinha um título de filho da filha de Faraó. E Moisés também tinha, quem sabe, aquele título de herdeiro do trono. Se ele era filho da filha de Faraó, posteriormente ele herdaria o trono. Mas a Bíblia diz que Deus havia chamado Moisés para uma obra. Deus havia escolhido Moisés para um objetivo. E a Bíblia vai nos dizer que, quem sabe, Moisés agora começa a entender e compreender que ele não era descendente egípcio, mas ele era descendente hebreu. E Moisés, quem sabe, ele começa a entender, dizer assim: verdadeiramente Deus me escolhe para tirar o povo do Egito, porque quem que é considerado filho da filha de Faraó? Quem que é capitão do exército de Faraó? Quem que é herdeiro do trono de Faraó? Quem que habita e mora dentro do palácio de Faraó? Quem sabe Moisés, no seu coração, ele começa a achar que a escolha na sua vida é por aquilo que ele tinha. Moisés, quem sabe, começa a achar que a escolha de Deus foi porque ele estava no palácio, foi porque ele tinha uma descendência real, ou assim, conseguiu uma descendência real, porque ele tinha, quem sabe, um conhecimento secular do Egito e era capitão do exército. Aí eu observo Deus olhando dos céus, e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. E agora eu vejo Deus dizendo: Moisés, quando você acha que você tem, você não tem. Moisés, quando você acha que você pode, você não pode. Moisés, quando você acha que você é, você não é.
Moisés, agora eu preciso fazer um trabalhar na sua vida. Eu preciso descer você alguns degraus, Moisés. Você está muito grandinho, você está muito exaltado. Como diz aquela brincadeira que está aí pela live ou pelas redes sociais, você está muito amostradinho, Moisés. E agora Deus começa a descer Moisés alguns degraus. Porque o primeiro degrau de Moisés que ele desce, ele era herdeiro do trono de Faraó. Aí Deus fala a Moisés, é o seguinte: de herdeiro do trono, você vai passar a ser fugitivo como um assassino. Agora de herdeiro, você vai ser assassino, Moisés, e perseguido ainda. Segundo, Moisés, você é morador do palácio. Você dorme em camas fofinhas, em travesseiro, quem sabe, de pena de ganso. Mas agora sabe onde você vai morar, Moisés? Você vai morar no deserto. É o segundo degrau que Deus desce, Moisés. O terceiro degrau é: Moisés, você é capitão do exército egípcio, mas a partir de agora você vai ser pastor de ovelha. E o terceiro degrau que você é, Moisés, aí no Egito você é senhor. Aí você manda, aí você controla, aí você tem um título de herdeiro do trono de Faraó, aí você tem um título de filho da filha de Faraó. Mas agora, quando você chega diante da minha presença, Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é a terra santa. E eu comecei a meditar: Senhor, porque o Senhor manda Moisés tirar a sandália dos pés? Porque a Bíblia nos fala, meu irmão, a Bíblia nos diz que quando havia um escravo para servir diante do seu senhor, ele não poderia servir ao seu senhor calçado, ele não poderia servir ao seu senhor de alpargatas, de sandália, não. Todo escravo servia descalço, todo escravo servia com os pés no chão. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, lá fora você era capitão, Moisés, no Egito você era herdeiro, Moisés, no Egito você era formado, Moisés, no Egito você era filho da filha de Faraó, mas aqui você é meu servo, aqui você é meu escravo, aqui você serve a mim. E escravo na minha presença tem que tirar a sandália do orgulho, a sandália da soberba, a sandália da ignorância, a sandália da mentira, a sandália da falsidade. Moisés, aqui eu vou quebrar o seu orgulho, Moisés. Mas tudo bem, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, presta atenção, a Bíblia não diz um anjo, a Bíblia diz o anjo do Senhor. E todas as vezes que você encontrar na palavra de Deus a palavra o anjo do Senhor, está falando a respeito de um anjo específico. E esse anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele aparece em meio a uma sarça ardente. E esse anjo, cujo nós entendemos aqui, ele apareceu também para Josué. Esse anjo aqui apareceu também para Manoá. Esse anjo aqui apareceu para Daniel. Esse anjo aqui apareceu para Jacó. Esse anjo aqui apareceu para João. Esse anjo era ninguém menos e ninguém mais do que o Senhor Jesus. Aparições de Cristo no Velho Testamento ou teofanias angelicais. O próprio Deus se manifesta ali naquela sarça, através do anjo do Senhor, que era Jesus. Em outras palavras, a presença de Deus estava manifestada diante de Moisés. E Moisés foi um dos homens que mais tiveram a experiência com a presença de Deus. Moisés foi um dos homens que mais tiveram a experiência com o cuidado, com o agir, com o trabalhar, com a proteção, com a defesa de Deus. Moisés, quando ele chega e Deus lhe fala o que ele iria fazer, ele diz: Senhor, não posso. Eu não tenho condições de fazer, Senhor. Sabe por quê? Porque eu não tenho nem fala mais. Aí Deus falou: Moisés, agora você ficou no patamar que eu queria.
Agora você ficou na posição que eu queria. Porque quando você pensava que tinha, você não tinha. Quando você pensava que era, você não era. Quando você pensava que podia, você não podia. Agora você vai. Eu estou te enviando. E quando ele diz, eu estou te enviando, e Moisés se preocupa, diz, Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? Qual que é o teu nome que eu possa falar para os israelitas, para que ele possa crer? Aí o Senhor diz para Moisés, Moisés, tu vai dizer que o eu sou te enviou. A palavra eu sou quer dizer aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o pão da vida, aquele que é a água da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que está assentado em um alto e sublime trono. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, eu não posso dar um nome próprio para mim, porque se eu der um nome próprio para mim, Moisés, eu vou estar me limitando. Moisés, então você vai dizer que o eu sou te enviou. Em outras palavras, Moisés, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Moisés, na fome eu sou pão. Moisés, na luta eu sou vitória. Moisés, na sede eu sou água. Moisés, no sol causticante eu sou sombra. Moisés, no frio trincante eu sou coluna de fogo. Moisés, na amargura, Moisés, eu sou doçura. Na tribulação eu sou paz. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. E nesta manhã Deus está falando para você que está me ouvindo através das ondas sonoras da 89,5. Na enfermidade, meu filho, eu sou cura. Ei, na prisão eu sou advogado. Na angústia eu sou alívio para a tua alma. Porque te abate, ó minha alma, espera em Deus, porque um dia ainda o louvarei. A Bíblia diz que para Jó, Moisés, o Senhor foi para Jó o seu redentor que vivia. Para Moisés, o Senhor foi nuvem de fumaça de dia e coluna de fogo à noite. Para Josué, o Senhor foi o capitão com a espada desembainhada para lutar as suas batalhas. Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja na sua vida. O que você precisa de Deus nesta manhã. Mas para que Deus seja o que você precisa estar na presença de Deus. Mas tem muita gente que ele tem medo da presença de Deus. A Bíblia diz, mas por que a pessoa começa a ter medo da presença de Deus? Nós só temos medo da presença de Deus quando nós estamos andando ao contrário da palavra de Deus. A Bíblia diz que Adão conversava com o Senhor todos os dias da viração do dia. Isso quer dizer, ele estava presente com Deus todos os dias. Mas no dia em que Adão desobedeceu a palavra de Deus, ele ficou com medo da presença de Deus. Muita gente não vai no culto, não vai na igreja, se afastou. E você convida para ele, vamos na igreja. Ele diz, não vou, porque se eu for, Deus vai me pegar lá. Se eu for, Deus vai estar lá. E eu estou com medo de Deus. Porque eu errei muito. Eu estou fora da posição. Eu estou fora daquilo que Deus quer que eu esteja. Adão se escondeu. Adão estava entre as ramagens. Adão estava entre os arbustos, fugindo, escondendo da presença de Deus. Mas a Bíblia diz, Adão, aonde estás? Adão, aonde estás? Nesta manhã Deus está dizendo para você, sai de trás dessas ramagens de desculpa. Ah, não vou para o culto porque eu estou cansado, trabalho demais, não tenho tempo, não vou porque a igreja me feriu, não vou porque o irmão fulano falou mal de mim, não vou porque ciclano não gosta de mim, não vou porque não dou conta de servir a Deus. Isso é desculpa, isso é você estar escondido na presença de Deus atrás das ramagens.
a presença de Deus, ela pode ser perdida, como perdeu o homem, como perdeu Caim. Quantas pessoas tinham a presença de Deus? Profetizava, falava em mistério, pregava, orava, jejuava, consagrava, orava e Deus curava. E hoje já não sente mais a presença. Por quê? Porque um dia Deus chegou até você e disse: meu filho, esse caminho não é certo, esse caminho vai te levar, quem sabe, a um caminho errado. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem lhe parece direito, mas o final deles são caminho de morte. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos seus santos profetas. Deus te alertou, como Deus avisou Caim, disse: olha Caim, se você obedecer, não terá aceitação para ti, mas se não, o pecado jaz à porta. E a Bíblia diz, no livro do Gênesis, que Deus expulsou Caim da sua presença, capítulo 4, versículo 14. Mas tem gente que, em vez dele estar sendo expulso da presença, ele está fugindo da presença. Como assim, irmão Gilmar? O profeta Jonas. Tem gente que não está indo mais para a presença com medo da missão que Deus entregou na mão dele. Tem gente que não está indo mais para a presença com medo de Deus colocar no ciclo de oração, com medo de Deus colocar ele como líder de jovem, com medo de colocar ele para pregar, com medo de colocar ele para louvar, como Jonas. A Bíblia diz que quando Deus fala: Jonas, vai para Nínive, a Bíblia diz que ele foge da presença do Senhor e pega uma embarcação e vai para Jope. Só que eu quero dizer uma verdade para você: todas as vezes que você pensar em fugir da presença de Deus, Satanás, presta atenção, Satanás tem uma embarcação preparada para você. Quando Jonas chegou, a embarcação já estava pronta. Mas eu quero dizer para você também: todas as vezes que você fugir da presença de Deus, Jeová tem uma baleia para te trazer de volta. Ele não perde para Satanás. A Bíblia diz que a presença de Deus, nós precisamos andar na presença. Porque tem gente que ele só quer sentir a presença. Quer sentir a presença para ser curado. Quer sentir a presença para falar em línguas. Quer sentir a presença para pregar. Quer sentir a presença para louvar. Mas quando sai do culto, ou quando sai do ambiente espiritual, cadê Deus na vida dele? Cadê Deus na vida dela? As conversas em ambientes externos não é a mesma. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que passeia, não é aquele que vai às quartas-feiras, não é aquele que vai aos domingos, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A presença de Deus é uma presença que está com você de dia e de noite. Aonde você estiver, o ambiente que você estiver, a presença de Deus está lá. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. De repente, Nabucodonosor dá uma olhada e diz: nós não mandamos 3? Nós não jogamos 3 na fornalha? Sim. Por que eu estou vendo 4? Porque Jesus estava presente dentro da fornalha. Ele não vai te abandonar. Só que nós temos que entender que até mesmo nos momentos que nós estamos fazendo aquilo que não é permitido, Deus está presente.
Aquilo que nós achamos que estamos fazendo no quarto de um motel, aquilo que nós estamos fazendo, quem sabe, às escondidas no banheiro, aquilo que nós estamos fazendo, quem sabe, às escondidas no escritório, as negociadas. Isso daí, na presença de Deus, está patente diante dos teus olhos. Diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz, o salmista no Salmo 139, dizendo: da onde fugirei eu da sua presença? Se eu tomar as asas da alva, tu aí habita. Se eu descer as profundezas, o Senhor aí está. Para o Senhor as trevas e a luz é a mesma coisa. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. A presença de Deus, irmão, é importante porque com a presença nos traz descanso. Quem tem a presença de Deus não é crente desesperado. Quem tem a presença de Deus não é crente peru de Natal que morre na véspera. Não, meu filho. A Bíblia vai dizer o seguinte: quando Moisés está diante do Senhor, o Senhor repreende o povo, porque o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Deus diz: Moisés, eu vou matar esse povo, eu não vou andar com esse povo mais, esse povo é rebelde, e de você eu vou fazer uma nação. Moisés falou: não, esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. Aí Deus falou: então já que o povo é meu, eu não vou andar com ele não, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés falou: eu não quero anjo, eu quero a sua presença. Aí o capítulo 33, versículo 14, a Bíblia diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Versículo 15, o Senhor diz: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Pedro, capítulo 12 de Atos, ele estava preso, condenado à morte, já havia matado Tiago, no outro dia ia matar Pedro, e aí Deus manda quem? Manda um anjo para tirar Pedro. E quando, olha o tanto que Pedro estava desesperado, o tanto que Pedro estava preocupado, o anjo chega, abre todas as portas, que deve ter feito um barulho. Como é que estava Pedro? Dormindo. O cabo ia morrer no outro dia, estava dormindo. Será que Pedro estava descansado na presença de Deus? Como é que está o teu coração? A presença de Deus nos traz confiança. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: olha, o meu Deus, ou o nosso Deus, Ele pode nos livrar da sua mão e da fornalha. Daniel na cova do leão, quando o rei Dário chegou: Daniel, dá-se-á o caso do teu Deus te guardou dos leões. Aí Daniel disse: o meu Senhor enviou um anjo e ele fechou a boca do leão. Quem tem a presença de Deus não tem medo de fornalha. Quem tem a presença de Deus não tem medo de leão. Quem tem a presença de Deus não tem medo de gigante. Quem tem a presença de Deus não tem medo de mar. Quem tem a presença de Deus não tem medo de legião, de castra, de potestade. Quem tem a presença de Deus está como Josué e Caleb quando foram ver a terra prometida. Verdadeiramente eles são gigantes, verdadeiramente eles são grandes, mas maior é o que está conosco, maior é o que está na nossa vida do que o que está no mundo. O teu Deus é maior, a presença do teu Deus é maior. A presença do teu Deus é soberana. Louvado seja o nome do Senhor. A presença dele abala as estruturas. Aonde a presença de Deus chega, irmão, o negócio muda. Aonde a presença de Deus chega, o negócio se transforma. As estruturas é abalada. Seja na minha, na sua, na nossa vida. Não existe homem, não existe ser humano que suporte a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus desceu no Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte se abalou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Silas e Paulo orava e cantava na prisão, Deus mandou um terremoto, e eu creio que a presença de Deus desceu ali, e as estruturas daquele cárcere foram abaladas, e as
prisões de todos foram soltas. Nesta manhã, enquanto eu prego esta palavra, Deus está mandando um terremoto de libertação na tua casa, um terremoto de libertação na tua família, um terremoto de libertação na penitenciária, um terremoto de libertação nas bocas de fumo, um terremoto de libertação nas biqueiras. Deus vai entrar com providência, algemas vão ser quebradas, portas vão se abrir, vidas vão ser libertas, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. De manifestar quer dizer se fazer presente. Louvado seja o nome do Senhor. A presença que incendeia a nossa vida. Incendiar quer dizer avivar. Incendiar quer dizer estar renovado. Agora nós estamos vivendo uma época de pessoas que só estão incendiadas na hora do culto. Só pula na hora do culto. Só dá glória na hora do culto. Saiu do portão da igreja para fora é aquele pessimismo, aquela apatia espiritual, aquela depressão espiritual, uma murmuração, uma reclamação. Mas a Bíblia diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. João disse: eu vos batizo com água, mas há um mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Apóstolo Paulo disse que não recebemos o espírito de covardia, mas recebemos o Espírito de Deus, o qual clamamos: Abba, Pai. O espírito de coragem. Crente que está com a presença é crente de coragem. Crente que está com a presença não foge à luta. Crente que está com a presença não foge à peleja. Crente que está com a presença vai diante do mar, vai diante do Jordão, e Deus faz a obra. Jesus é a presença. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus surpreende a nossa vida. Como assim, irmão Gilmar? Quem tem a presença, irmão, ele de repente ele começa a receber milagres. Quando Jesus está presente na sua vida, alguém vai dizer: mas como assim? Eu dou uma olhada para esse estúdio aqui da 89,5 e quem sabe alguém olhou e está falando: mas como assim você tem uma rádio? Que jeito? E eu tenho um testemunho muito forte na Cortando a Pregação. Meu pai disse: uma vez eu pedi um microfone para me colocar para fazer live em casa, e eu disse: um dia eu vou ter uma rádio. Ele disse: tu não tem dinheiro para comprar nenhum microfone. E o mesmo que disse que não tem dinheiro para comprar um microfone foi que deixou a herança para colocar a rádio. Eu digo: mas como assim? Que jeito? As pessoas não acreditam, sabe do que? Nas maravilhas que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Jesus estava num casamento, alguém falou: acabou o vinho. Jesus disse: olha, encha 6 talhas de água aí. São 120 litros de água cada talha, são 6, quase 800 litros. Jesus transforma a água em vinho. Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história, Deus muda o contexto da sua história. Sabe por quê? Porque Ele está presente na tua vida. Esse marido seu que hoje está dando o trabalho, alguém está dizendo: separa, larga dele. Não larga não. Não larga não, porque alguém vai ser obrigado a olhar para ele e dizer: rapaz, Deus abençoou o seu esposo, Deus abençoou a sua esposa. Esse filho seu, não bate a porta na cara dele não, recebe ele. Deus vai fazer uma obra na vida dele. A presença de Jesus, ela traz vida. Aonde Jesus está, irmão, tem vida. Jesus chega no capítulo 7 de Lucas, dá vida para aquele jovem. Jesus chega no capítulo 8 e dá vida para a filha de Jairo, de Lucas. Jesus chega no capítulo 11 e dá vida para Lázaro. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então não tem como, irmão, nós estarmos na presença de Deus e sermos mortos espirituais. Se você não está sentindo o batimento cardíaco espiritual,
Se você não está pensando se o seu cérebro espiritual morreu, ou se a sua respiração foi cortada. Mas como assim, irmão? É porque tem 3 tipos de morte, ou 3 tipos de declaração de morte. Parada cardiorrespiratória, morte cerebral e falecimento múltiplo de órgãos. Eu não sei o que está acontecendo. Se você parou de pensar no céu, se você parou de respirar as coisas de Deus, ou se você não consegue mais orar, jejuar, ler Bíblia, não consegue mais nada. Parou tudo, os órgãos parou tudo. Mas Jesus nessa manhã, Ele tem vida para você. A presença de Jesus produz bênção em abundância. Bênção em abundância. Da onde não tem, Jesus faz ter. Essa é que é a questão. Vamos concluir. A presença de Jesus abençoa a sua família. Só que o problema dessa palavra aqui é que havia uma mulher que ela tinha uma filha, e a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E aquela mulher estava com o problema onde? Dentro de casa. Mas aquela mulher não é desses que fica cuidando do problema dentro de casa, não. Porque tem uns que ele está com um problema, em vez dele